Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês a estratégia social, política e militar do governo russo que foi vista nessas eleições presidenciais de 2024 que definiram mais uma vez Vladimir Putin como presidente da Federação Russa e a importância que os oligarcas do país possuem para a locomotiva política e de guerra da grande Rússia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Este é um vídeo que eu queria ter feito desde segunda-feira, mas por conta dos últimos movimentos geopolíticos no leste europeu, em toda a Europa, me senti ali na obrigação em trazer esses outros cenários de análise aqui para vocês ficarem ainda mais por dentro e realmente ficarem sincronizados com os movimentos de guerra que estão ocorrendo na Europa, tá? Mas essas eleições presidenciais da Rússia marcaram realmente um ponto de ruptura da normalidade que já estava praticamente clara para todo mundo na Rússia. E essas eleições presidenciais de 2024 mostraram um poder muito grande nas mãos não somente de um homem só como Vladimir Putin, mas de oligarcas poderosos que mantêm essa locomotiva política e militar de Vladimir Putin. Então hoje Vladimir vai permanecer por mais 6 anos no poder, numa clara vitória eleitoral já pré-ordenada que surge no meio das mais duras repressões à oposição e à liberdade de expressão desde os tempos soviéticos em toda a Federação Russa. Como vocês já estão acostumados, eu sempre trago aqui análise e informações que eu não me importo a que lado vai ser prejudicado, a que lado será atingido por essas informações. Eu sempre digo e sempre deixo bem sublinhado que eu me preocupo, sem dúvida, com os interesses da nossa República Brasileira, com os interesses da sociedade brasileira e não de políticos, e muito menos de nações externas, de agentes externos, a não ser em prol do Brasil. Sem dúvida que estamos observando uma ascensão de um poder concentrado nas mãos de poucos na Rússia, e essa vitória, entre aspas, de Vladimir Putin mostra o poder concentrado nas mãos desses oligarcas e também do poder no Kremlin. Então, os 3 dias que marcaram as votações na Rússia e também naquelas regiões em que possuem votos, que possuem unidades de votação em favor, é claro, da normalidade eleitoreira da Rússia em países ali que estão alinhados com a Rússia, como Bielorrússia, entre outras regiões no Cáucaso, com cidadãos ali presentes da Rússia. Esses 3 dias de votação em que Putin enfrentou praticamente 3 candidatos simbólicos no país, e claro que nenhum deles ofereceram aos eleitores qualquer possibilidade real de vitória diante de um Putin cada vez mais multitarefado e com poderes altamente concentrados em suas mãos. Quando eu digo multitarefado, estou me referindo à sua busca, à sua sede em manter tudo do seu lado, tudo tangenciando e orbitando com pleno conhecimento do Kremlin, com pleno conhecimento do órgão maior do executivo, que é a casa, o gabinete presidencial de Putin. Então esses 3 dias marcaram uma violência contra a oposição e contra a opinião pública, contra a liberdade de expressão em toda a Rússia. E ainda mais mostrou também esse processo eleitoral que a monitorização independente e até mesmo de líderes partidários
não foi aceita em todo esse pleito eleitoral que constituiu essas eleições presidenciais de 2024 na Rússia. E é claro, resumindo, foi marcada por um nível de pressão nunca antes visto em eleições russas anteriores, até mesmo, é claro, em tempos soviéticos. Em nossos meios sociais, como Twitter e Instagram, mostramos alguns vídeos de militares russos, policiais russos, prendendo e também vigiando eleitores, candidatos, toda uma população que estava em processo eleitoral e que estavam marcando a cédula de votação para outro candidato a não ser Vladimir Putin, sofrendo ali consequências como a prisão, consequências como repressão verbal e também física, psicológica, na maioria dos casos. Uma afronta, sem dúvida, ao Estado de Direito e também à democracia, claramente usurpada na Rússia em tempos atuais. No domingo, por exemplo, eleitores relataram a mídias do Ocidente, a mídias independentes e também a reportagens que estavam praticamente operando de forma clandestina em todo o pleito eleitoral no país, que esses eleitores foram revistados nas assembleias de voto, inclusive alguns relataram que a polícia local verificava os seus votos antes de colocar esses votos, essas cédulas de papel nas urnas. E também espionavam por cima ali do ombro quando o indivíduo estava fazendo a sua votação na cédula de identificação de voto e do candidato. E o mais interessante é que a Comissão Eleitoral Central da Rússia, que cuida dessas votações, como se fosse um órgão eleitoral, como aqui no Brasil, que cuida, que centra esse poder de votação, esse poder de conferência dos votos, está tudo normalizado, como acontece no Brasil. Essa Comissão Eleitoral Central na Rússia, ela afirmou que o Putin, de forma oficial, foi eleito com 87,28% dos votos, um número absolutamente alto para qualquer presidente na Rússia em tempos não soviéticos, pós-soviéticos. Inclusive, a participação, é claro que ela não foi 100% da população russa, mas houve 77,44% do eleitorado que participou do pleito de 2024. E desses 77%, 87,28% votou no Vladimir Putin. E aqueles candidatos que estavam se oferecendo para ser um político, para ser um presidente diferente, opositor a Vladimir Putin, aquele político anti-guerra, eles não foram autorizados a concorrer nesse pleito de 2024. Inclusive, essa Comissão Eleitoral Central, ela, na Constituição da Rússia, na Constituição que trata sobre essas questões eleitorais, está bem claro que a conferência desses votos, ela é baseada em vigilância, é claro, por monitorização, e também por participação de líderes políticos e partidários, e até mesmo de uma monitorização independente de estrangeiros, de até mesmo órgãos regulamentados de imprensa, mas não foram possíveis a presença desses indivíduos, dessas entidades, durante a conferência nessa Comissão Eleitoral Central na Rússia, principalmente de representantes partidários. Isso mostra uma clara violação ao Estado de Direito e também à normalidade de toda a Rússia. Então eu trouxe esse vídeo exatamente para mostrar a real situação política, social e militar na Rússia, envolvida, imersa numa opressão social muito grande, em que existem leis que você não pode criticar determinadas ações e motivações do próprio Kremlin e também das Forças Armadas Russas, do exército russo, que você vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser detido, vai ser preso. Então toda esta força eleitoral de Putin ganha
de ganhar, é claro, uma vantagem colossal e manter essa repressão e pressão sobre a sua população, mostra que Vladimir Putin ele optou por mostrar o seu poder aos adversários opositores, não somente no país, mas também fora do país, no beligerante conhecido como guerra na Ucrânia no leste europeu, inclusive aqueles que ousarem intervir em toda o que ele diz normalidade de uma federação russa, na política da Rússia, com propagandas ocidentais ou interferências e financiar movimentos opositores ativistas dentro do país. Para se ter uma ideia desta vitória de Putin, ele estava tão empolgado que em seu palanque, lá na região da Praça Vermelha, ele chegou a mencionar o nome do seu maior opositor político recentemente encontrado morto, que claro, evoluiu, né, para sua morte, que é o Alexei Navalny, quando estava preso lá num centro de prisão máxima na região do Ártico. Ele chamou, é claro, Alexei Navalny pelo seu nome e revelou que dias antes da morte de Navalny, Putin, o vitorioso dessas eleições, havia apoiado a libertação de Navalny da sua prisão lá na região do Ártico em troca de prisioneiros com o Ocidente. Então, haveria uma troca de Navalny por prisioneiros que ele não detalhou exatamente quais seriam esses presos, quais seriam esses indivíduos que seriam trocados por Navalny. E para mostrar que esse pleito de 2024 foi tão diferente dos outros anos, que eu trouxe aqui um panorama exato e estatístico das eleições russas nos últimos anos em que Vladimir Putin ele concorreu à presidência. E esse pleito de 2024 realmente foi assustador. Por exemplo, no ano de 2000, Putin teve ali uma votação de 53,4%. Isso por conta ali dos seus programas de reorganização, de reaparelhamento das Forças Armadas, no momento em que os Estados Unidos estavam concentrados, estavam distraídos com o Oriente Médio. Ele trouxe um novo aparelho de transformação social e militar nas Forças Armadas russas. Em 2004, ele foi eleito com 71,9% dos votos. Assim, veio em 2012, retornou com 63,6%. Em 2018, com 76,6%. E agora, em 2024, com 87,28%. De acordo com estimativa oficial, confirmação oficial da Comissão Eleitoral Central da Rússia. Então, a natureza do governo de Putin está passando, sem dúvida alguma, por uma transformação neste momento. É claro que houve uma ruptura com a normalidade, com o Estado de Direito. A guerra, ela está se tornando a razão da existência de Vladimir Putin e também dos oligarcas que conseguem se beneficiar com todo este mecanismo, não somente de terror, mas também de fazer dinheiro. Inclusive, esses oligarcas russos que fazem parte do alto escalão do Kremlin cedem cada vez mais apoio para o Kremlin manter as suas estratégias de guerra e políticas, enquanto o dinheiro entra em seus bolsos com projetos, com estruturas, com movimentos sustentáveis em prol da existência de empresas estatais e que por trás dessas empresas estatais estão diretores e donos, que são os oligarcas que sentam à mesa do debate com Vladimir Putin. E o que vimos na União Soviética está se repetindo agora, porém de forma muito mais organizada e com um parque industrial e econômico também mais robusto e muito bem estabelecido em toda a Rússia, com diversas cooperações com instituições e também entidades estrangeiras, nações estrangeiras, que promovem essa locomotiva de guerra da Rússia, enquanto o parque industrial é restaurado e o seu arsenal convencional é restabelecido para
uma possível guerra no futuro contra uma organização militar robusta ou nações potências no futuro muito próximo no continente europeu. E, é claro, essa cooperação, essa dependência cada vez mais da China, que está cada vez mais expansionista, que tende a cooperar, sem dúvida, com a Rússia, porque ela ganha muito em troca disso. E no futuro, com certeza, deve apoiar a Rússia para ações beligerantes de Vladimir Putin, com recursos bélicos nunca antes visto e observado em toda a história da humanidade, que pode, é claro, ocasionar uma terceira guerra mundial de fato. Vamos, é claro, tratar sobre esses assuntos muito mais à frente, sobre a estratégia política, a estratégia de infraestrutura de uma Rússia cada vez mais em cooperação com outras nações, em busca de uma blindagem do seu poder militar interno, enquanto utiliza meios externos para promover a sua guerra na Ucrânia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.